A África do Sul foi colônia de holandeses, alemães e ingleses, e ocorreu de forma mais intensa entre os séculos 17 e 18. A forma que os ingleses queriam dominar gerou uma série de conflitos entre os colonos. Os colonos haviam desenvolvido uma cultura própria e uma língua derivada do holandês, o Afrikaner. Esses Afrikaners, também chamados de Boeres, lutaram contra a dominação inglesa em uma série de conflitos que ficaram conhecidos como Primeira e Segunda Guerra dos Boeres. Depois desses conflitos, a Inglaterra aumentou seu domínio na região. No início do século XX, foi criada a União Sul-Africana, que incluía diversas colônias, como as colônias do Cabo, de Natal, Transvaal e Rio Orange. Apesar da vitória inglesa, os africanos continuaram a ser a maioria na região e pioraram as medidas segregacionistas, elaborando uma série de leis que impediam o acesso de não brancos à posse de terras, participação política e direitos civis. A população negra que vivia na África do Sul organizou diversas formas de luta contra a opressão. A primeira organização política fundada com esse intuito foi o Congresso Nacional Africano, CNA, em 1912. Esse movimento adotou inicialmente uma postura conciliadora, tentando convencer os africâners a abandonar as leis de segregação racial e permitir a participação de negros na política da região. Essa postura não foi suficiente para superar a desigualdade racial que existia na África do Sul, nem derrotar as medidas segregacionistas. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, a Inglaterra, numa tentativa de manter sua colônia, intensificou o regime de segregação racial, com uma série de leis que ficaram conhecidas como apartheid. Por isso, o CNA passou a defender uma postura mais ativa. Seus ativistas adotaram uma estratégia de resistência não violenta, especialmente por meio de greves, protestos e manifestações públicas. Em 1961, os africâners negociaram sua independência. Após a independência da África do Sul, a minoria branca continuou a dominar e explorar a maioria negra, mantendo o regime do apartheid. Organizações internacionais como a ONU condenavam o regime racista que governava o país e tomaram uma série de medidas para isolá-lo politicamente, como a proibição de participação de atletas da África do Sul em muitas competições esportivas internacionais e tentativas de restringir seu comércio com outros países. Essas medidas foram ineficazes, especialmente por conta da forte presença de investimentos internacionais, principalmente dos Estados Unidos na África do Sul, que possibilitaram a manutenção do regime segregacionista. O massacre de Soweto fortaleceu as críticas internacionais e provocou a redução dos investimentos no país. Isso contribuiu para iniciar uma crise na economia sul-africana, que entrou em um período recessivo desde então. Na década seguinte, a crise intensificou-se e provocou um agudo enfraquecimento do governo racista. Nesse cenário, as lideranças políticas negras voltaram a pressionar o governo, que foi obrigado a negociar o fim do apartheid. O apartheid era um sistema cruel que excluía os negros da vida política. Eles não tinham direitos civis ou jurídicos. As áreas centrais das cidades tinham infraestrutura, eram reservadas aos brancos, assim como as melhores escolas também eram para brancos. Os bairros negros não tinham sistema de fornecimento de água ou saneamento básico, não tinham pavimentação, fornecimento regular de transporte público ou qualquer outra melhoria que garantisse um mínimo de dignidade. Muitos ativistas lutaram contra o apartheid. A maioria acabou presa ou assassinada pelas forças do governo em condições suspeitas. Na década de 1960, a mídia revelou o apartheid para o mundo, especialmente devido ao trabalho jornalístico do inglês Donald Woods, que acompanhou a luta de Stephen Biko, um dos grandes nomes da luta contra o apartheid. Biko morreu torturado na prisão em 1977 e sua biografia, escrita por Woods, se espalhou pelo mundo.
Outra situação que levantou a opinião pública mundial foi a prisão e condenação à pena perpétua do líder Nelson Mandela. Ele foi preso por incitar greve e por sair do país sem permissão. Ocorreu uma grande pressão internacional pelo fim do apartheid. Dessa forma, em 1990, o presidente Frederick William de Klerk ordenou a soltura de Mandela e suprimiu as leis de apartheid. Juntos, de Klerk e Mandela ganharam o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Mandela foi eleito presidente em 1994, o primeiro presidente negro do país.